Bom dia pessoal, tudo bem? Gente, na aula de hoje eu vou estar trabalhando com vocês geometria molecular, tá? Eu vou mostrar para vocês como desenhar corretamente as moléculas no plano, no caso aqui em duas dimensões, tá bom? Na aula anterior eu trabalhei com vocês ligações químicas, mostrei como que é feita as ligações, o porquê disso, mostrei algumas exceções. E lá a gente fez a estrutura de Lewis, as ligações de Lewis. A gente fez a fórmula estrutural, que é essa daqui, a fórmula estrutural. E a fórmula molecular, que é aquela primeira lá, né, a molécula. Só que quando a gente estava desenhando a geometria aqui, que é a fórmula estrutural, eu não cobrei de vocês o ângulo correto dessas ligações, como que seria o desenho correto. A minha preocupação naquele momento das ligações era só vocês aprenderem a fazer as ligações e o porquê. A maneira de desenhar correta eu não estava cobrando de vocês. Eu vou mostrar agora como desenhar corretamente e eu vou cobrar de vocês então essa maneira aí, tá bom? Que é a geometria molecular. Pessoal, ó, quando você tiver uma molécula diatômica, que ela só tem dois átomos formando ela, tá? Só dois átomos formando ela, você não precisa identificar quantos ligantes tem e quantos pares isolados tem ali. Você não precisa identificar isso. Se você só tem dois átomos, né? Dois átomos, um ligando o outro, não importa se é uma ligação simples. Deixa eu pegar o... Peraí. Não importa se vai ser uma ligação simples entre eles, né? Uma ligação simples. Ou se vai ser uma ligação dupla entre eles. Ou se vai ser uma ligação tripla entre eles. Não importa. Você pode observar que eles estão sempre um de frente para o outro. Um de frente para o outro. A minha mão direita, a minha mão esquerda, né? Representando os átomos. Está um de frente para o outro. Então sempre vai ter uma geometria linear. Você vai desenhar um de frente para o outro e fazer duas ou três ligações, dependendo do que você precisar, mas os átomos vai estar um de frente para o outro. Então eu não preciso identificar quantos ligantes e quantos pares isolados eu tenho aí, nessa situação, tá? Pessoal, aqui também eu vou mostrar para vocês outras exceções à regra do octeto, tá? A exceção que está aqui, ó, o cloreto de berílio, tá? Pessoal, que é o BeCl2. Aqui, pessoal, o berílio é o nosso átomo central. Eu coloquei a setinha para identificar ele. E ele está ligando com dois átomos de cloro. É o berílio, né, o que está ali no meio. Se vocês observarem, o berílio ele fica estável com 4 elétrons na última camada. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse composto existe, tá bom? E ele fica estável nessa situação. Pessoal, vamos ver quantos ligantes eu tenho aqui ao redor do átomo central, que no caso é o berílio. Eu tenho dois ligantes, que é esses dois cloros aqui. Então está aqui, eu representei, ó, dois ligantes. No átomo central, que é o berílio, depois que você fez as ligações, você vai verificar se sobrou algum par de elétron. Se sobrou algum par de elétron. No caso aqui, ó, do átomo central, eu só olho para o átomo central, que é o berílio, não sobrou nenhum par de elétrons. Então, ó, pares isolados de elétrons, não tem nenhum, tá bom? Então, quando você tiver a combinação, pessoal, de dois ligantes com 0 par de elétrons sobrando, eu vou ter uma ligação linear, tá? Eu vou ter uma ligação linear. Então, como que seria o desenho aqui? Eu teria que desenhar, colocar os átomos um de frente para o outro, formando uma linha, formando aqui no caso aqui, ó, um ângulo de 180 graus, tá, ó, linear. Eu poderia colocar esse cloro aqui em cima, na parte de cima aqui, ó. Mas se eu colocar esse cloro na parte de cima, esse outro cloro vai ter que ficar na parte de baixo, para poder ficar linear. Ou eu poderia ter colocado na diagonal aqui, ó, esse primeiro. Mas aí esse segundo eu teria que colocar na diagonal descendo, tá? Tem que ser na sequência, um atrás do outro. Aí vai ser então uma geometria
linear. Igual eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para enxergar. Eu fiz essa geometria aqui. Ela é linear. Então não importa se eu desenhar nesse sentido, mas todos os atos têm que estar na sequência, um atrás do outro, né? Ou se eu desenhar ele assim, ó, se eu colocar um em cima, ou tem que estar embaixo e outro mais embaixo ainda, tá? Ou se estiver na diagonal, não importa, tem que ficar na sequência os átomos para ser linear, tá bom? Bom, continuando aqui no próximo exemplo. Outra exceção à regra aqui, que é o nosso boro. Então, BF3, o B, que é o boro, é o átomo central, e temos 3 flúor ligado nele. Eu já fiz as ligações. Observe que o boro aqui, ó, ele ficou com 6 elétrons na última camada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Vamos verificar o número de ligantes que ele tem. Ligantes. Ele tem 1, 2, 3. São 3 flúor. Tá aqui, 3 ligantes. E nesse átomo central, que é o boro, tem quantos pares de elétrons sobrando? Que não fizeram ligações. Não tem nenhum. Então, 0. Então, quando você tiver essa combinação, 3 ligantes e 0 par de elétrons, você vai ter essa geometria, que é o triangular plano. Plano. Tá? Triangular plano. Aí aqui, pessoal, ó, você pode ver, ó, que lá na fórmula de Lewis, eu desenhei de qualquer maneira. Não tem problema, porque lá eu só quero representar as ligações. Mas aqui, ó, aqui eles têm um ângulo de 120 graus. Tá? Aqui eles têm um ângulo de 120 graus. Então, eu vou pegar um aqui que eu vou demonstrar melhor essa geometria. Ó. Então, ó, descer mais aqui. Então, esse daqui que seria a nossa o desenho correto, tá? Então, observem que não seria tipo um T, né? Ele tem um ângulo de 180 graus entre eles. Foi o que eu tentei desenhar aqui para vocês, tá? Então vai formar aqui um ângulo de 120 graus, triangular plano. Bom, continuando. Agora, aqui, cloreto de estanho, SnCl2. Temos o estanho, que é o átomo central, e 2 átomos de cloro ligados nele, tá? Beleza, agora observe, pessoal, o que vai acontecer aqui. Olha só, eu tenho 2 ligantes, ó, que é os 2 átomos de cloro, tá aqui 2 ligantes. Só que agora tem um par de elétrons sobrando. Ó, tem um par de elétrons que não foi feita a ligação, que está sobrando ali. Então eu tenho um par de elétrons sobrando aqui. Pessoal, quando eu tiver a combinação 2 e 1, ó, 2 e 1, a geometria vai ser angular. Por que que vai ser angular? Por causa disso aqui, ó, gente, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, como ele tem 2 ligantes, né? Tem 2 ligantes. Ah, professor, ele deveria ser linear. Tá, só que esse par de elétrons está sobrando aqui, ó, pessoal, ó. Esse par de elétrons, ele é negativo. E não sei se vocês estão percebendo, as ligações que estão aqui, ó, são pares de elétrons também. E eles também são negativos. Então o que acontece quando eu tenho cargas iguais? As cargas iguais, elas se repelem. Elas se repelem. Então nesse caso aqui, ó, essas ligações aqui, elas vão tentar ficar o mais afastado possível um do outro. Então no caso da ligação aqui, ó, da ligação linear, o mais afastado, essas ligações um do outro, seria então um ângulo de 180 graus, tá? O mais afastado. Mas nesse caso aqui, ó, gente, como tem um par de elétrons sobrando, ele vai influenciar nesse ângulo, porque ele vai ter interação aqui. Aí sabe o que ele faz, esse par? Ele empurra. Em vez de ele ficar linear igual está aqui, ele empurra deformando,
fazendo com que o ângulo fique angular, né? Fazendo com que o ângulo aqui, ó, fique, né, angular. Que esse par de elétrons sobrando, ele empurra. Então é como se fosse assim, ó. Era para você ter isso aqui, né? Só que aí aqui em cima seria um par de elétrons sobrando e ele empurra essas duas ligações, ó, empurra essas duas ligações, deformando, fazendo com que ela fique angular. Tá bom? Então, ele não vai ser igual a esse outro assim, ó, retinho, né? Linear, não vai ser linear. Tá bom? Então, esse par de elétrons que sobrou aqui vai empurrar, infelizmente. Vamos ver o próximo agora. A água, H2O, a água. Temos o oxigênio, que é o átomo central, e 2 hidrogênios ligados na água. Só reforçando, eu já havia falado, hidrogênio foge à regra do octeto. Ele só precisa de 2 elétrons para ficar estável. Tá aqui os 2 elétrons. Tá, tem quantos ligantes? Ó, 1, 2, 2 ligantes. Tá aqui 2 ligantes. E o átomo central, que é o oxigênio, tem quantos pares de elétrons sobrando? Tem 2 pares de elétrons sobrando que eu coloquei aqui. Quando você também tiver a combinação 2, 2, pessoal, 2, 2, vai ser angular. Tá? Vai ser angular. Pessoal, vocês vão perceber que todas as combinações aqui, ó, nenhuma delas vai repetir. Tá? Essas combinações, ó, 2 e 1, 2 e 2, 3 e 1, 4 e 0, nenhuma vai repetir. Então, se vocês memorizarem isso, ó, ligantes, né? Se vocês memorizarem a quantidade de ligantes com os pares de elétrons e qual é a geometria correta, você não precisa nem desenhar para identificar, tá? Qual é a geometria para responder uma prova, para responder o Enem ou o vestibular que você venha fazer de alguma faculdade particular, tá bom? Então memorizou a sequência e qual a geometria, você já consegue fazer o exercício. Tá, continuando aqui, o meu objetivo aqui é mostrar o máximo de geometrias possíveis, os mais utilizados. CH4, que é o gás metano, tá? O correto seria H4C, mas quando é o hidrogênio, geralmente o pessoal coloca o hidrogênio depois, já virou prática isso, então todos os livros colocam isso, então não tem problema. Vamos lá então colocar aqui, ó, você tem o carbono ligado a 4 hidrogênios, tá aqui o carbono central ligado a 4 hidrogênios. Então ele tem 4 ligantes, está aqui, ó, 4 ligantes. E o carbono, que é o átomo central, não tem nenhum par de elétrons sobrando, nenhum par de elétrons. Então 0 par de elétrons. Essa combinação de 4 e 0 dá uma geometria conhecida como tetraédrica, tá? Tetraédrica. Seria essa geometria aqui, ó. Seria essa geometria, tá? Essa é a tetraédrica, tá bom? Aí como que a gente vai desenhar isso aqui em 2 planos, que é no caso do nosso quadro aqui? É o seguinte, duas ligações dessa, você consegue desenhar num plano, que foi o que eu fiz ali. Eu desenhei essa e essa ligação no plano do quadro. Então está aqui desenhado, ó. Pessoal, ó, essa de cima e essa outra aqui. Agora, esses outros de baixo é o seguinte, aqui tem tipo um símbolo de um triângulo, o símbolo de um triângulo, e aqui uns riscos, que começa grandão e vai diminuindo até chegar lá no final. Pessoal, esse daqui que representa o triângulo significa que a molécula está saindo do plano. Ela está fora do plano aqui. E esses risquinhos significa que eu estou falando que essa ligação está para dentro do plano, tá? Para dentro do plano. É como se fosse assim, ó. A minha mão aqui é o quadro. A minha mão é o quadro. Então, eu desenhei, no caso, essas duas aqui, ó, essa e essa, no plano da minha mão.
no plano da minha mão. Só que se vocês observarem as outras ligações, eu vou dar uma seguradinha aqui. Se vocês observarem essa ligação e essa outra aqui, você vai ver que essa está saindo do plano. O plano é minha mão, ela está subindo. E que essa está entrando para o plano. Está entrando para o plano. Então, como que eu vou representar essas ligações? Configurou o seguinte. Essa daqui vai ser um triângulo. Eu vou desenhar um triângulo, como se ele estivesse saindo do plano. E essa aqui de trás, eu vou desenhar o risquinho, que foi o que foi feito aqui, ó, na louça aqui, tá bom? Colocou 2 aqui, o triângulo saindo, quer dizer que essa ligação está saindo, e essa outra está entrando. Então essa é a tetraédrica, tá? Continuando ali, a outra agora aqui, ó, NH3, amônia, tá? Gás amônia. Fez as ligações. Quantos ligantes nós temos aqui? 3 ligantes, tá aqui. E no átomo central tem um par de elétrons sobrando, é um par de elétrons, tá aqui, é um par. Então, para a combinação 3 e 1, nós temos uma geometria conhecida como pirâmide trigonal, tá bom? Então, qualquer molécula que você for desenhar, você percebeu que deu essa combinação 3 e 1, é pirâmide trigonal que você vai desenhar. Pessoal, a pirâmide, ela é parecida, ela é um pouco baseada na anterior, ó, na tetraédrica. É como se fosse assim, ó. É como se ela fosse fazer 4 ligações, só que ela não tem as 4 ligações. E essa daqui seria um par de elétrons sobrando. Essa cabecinha que eu vou chegar mais próxima aqui, essa cabecinha aqui, ó, seria um par de elétrons que está sobrando. Aí esse par de elétrons interage com essas ligações de tal maneira que, ao invés dela ficar, né, ficar desse jeito aqui, ó, triangular plana, que são 3, esse par de elétrons que está sobrando aqui, ó, aqui em cima, ele empurra as ligações, deformando elas, de tal maneira que, ao invés de ficar triangular planar, no caso, ela vai ficar pirâmide trigonal. Se você observar, né, essa figurinha aqui, ela não está bem inclinada, mas dá para perceber que é como se fosse um triângulo, uma pirâmide, né, triangular, uma pirâmide triangular, tá? Então, tá aí, essa é outra geometria. Então, toda vez que der a combinação 3 e 1, você vai fazer essa geometria aqui, ó, você vai fazer esse desenho, tá? Ah, professor, aí como que seria? Aí você vai desenhar o átomo central, vai fazer esses 3 esqueminha, e aqui na ponta você vai colocar o que estiver ligando. Se aqui em vez de hidrogênio fosse cloro, aí você ia colocar 3 cloros aqui, ó, cloro, cloro e cloro. Ah, se fosse 2 cloro e um flúor, tá, 2 cloro aqui no lugar dos hidrogênios e um flúor. Você escolhe a sequência, tá bom? Mas a geometria tem que ser desse jeito aqui, tá? O desenho em si tem que ser daquele jeito. Pessoal, vou dar uma pausa agora e vou continuar a nossa geometria, tá bom? Só um minutinho. Bom, pessoal, continuando então aí falando sobre geometria, né? Geometria molecular. Falando sobre geometria molecular, agora vamos ver aqui o PCl5, tá? Outra exceção à regra, esse fósforo aqui ele foge à regra do octeto. Igual eu falei, pessoal, eu estou aproveitando a geometria e mostrando algumas exceções, tá? O PCl5 existe. Você tem o P ligado a 5 átomos de cloro. Só que fazendo as ligações, vocês vão ver que o P aqui, ó, ficou com 10 elétrons na última camada. Esse composto
existe, tá bom? É estável. Ó, então nesse P aqui eu vou ter quantos ligantes? Ó, 5 ligantes, tá aqui. E nesse P, que é o átomo central, tem quantos pares de elétrons sobrando? No caso, não tem nenhum. Então essa combinação 5 e 0 vai dar essa geometria, que é conhecida como bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal, tá bom? Que é essa estrutura aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Que eu tentei desenhar ali no quadro para vocês ali, tá bom? É essa estrutura aqui, ó. Pera aí. Tá? É essa a estrutura que eu desenhei ali. Então perceba, pessoal, ó, que 3 ligações vai estar no plano. O plano, no caso aqui, eu vou simular que sendo a minha mão. Ó, essa para baixo, essa para cima e essa aqui, ó, vindo para a direita, tá? Então essas 3 ligações vão estar no plano, mas essa daqui, ó, tá saindo e virando aqui a minha mão, ó, e tem uma ligação entrando no plano, tá? E tem uma ligação entrando no plano, que foi o que eu desenhei aqui, ó. Essas 3 ligações estão no plano do quadro aqui, está no plano. Essa daqui eu estou representando que está saindo. E essa daqui eu estou representando que está entrando. Então, pirâmide trigonal. Próximo aqui, ó, SF4, tá? Nós temos 4 flúor ligados no enxofre, formando esse composto. Também foge a regra do octeto. Vocês podem ver que ele tem 10 elétrons na última camada, esse enxofre, tranquilo. Pessoal, observem que esses que fogem a regra geralmente é sempre o mesmo elemento, tá? O boro, berílio, enxofre, fósforo, tá? Então, continuando aqui. Então, no caso, ele tem 4 ligantes e tem um par de elétrons sobrando aqui, ó. Tem um par de elétrons sobrando aqui em cima. Então, um par de elétrons. Então, a combinação 4 e 1, eu tenho uma geometria conhecida como gangorra. Pessoal, essa geometria aqui, ó, ela é baseada na anterior, é derivada da anterior. Imagina aqui, ó, que você tem, então, a bipirâmide trigonal, só que numa dessas ligações aqui, na verdade, não é um ligante que você tem. O que você tem, na verdade, é um par de elétrons sobrando, tá? É um par de elétrons sobrando aqui, ó. Tá, de tal maneira, pessoal, que você vai ter agora esse formato, tá? No caso ali, ó, eu desenhei ele desse jeito mesmo, aqui. 2 ligações, né, no ângulo, e essas, uma entrando e outra saindo. Eles falam que é gangorra porque se você colocar ele assim, nesse sentido aqui, fica parecendo, né, que é uma gangorra. Não vejo nada disso, mas dizendo eles que é. Então, gangorra 4 e 1, combinação 4 e 1, gangorra. É essa geometria que você vai desenhar. E a próxima aqui, ó, forma de T. Você tem CF3, você tem o átomo de cloro e 3 flúor ligado nele. Você observa que você tem 3 ligantes, que são os 3 flúor, e tem 2 pares de elétrons sobrando no átomo central. 2 pares de elétrons. Está aqui os 2 pares. Combinação 3 e 2, forma de T. Então, a forma de T, vamos lá, você tem a primeira geometria, pirâmide trigonal. Nesse caso, eu tirei esses 2 aqui, ó. Tirei esse e tirei esse. Olha só o que sobrou. Sobrou essa geometria aqui, ó, que a gente chama de geometria em forma de T, tá? Que foi o que eu desenhei aqui, ó. Que foi o que eu desenhei aqui. Aí, pessoal, a geometria mesmo é só untar os ligantes. Esse par de elétrons aqui, ó, que aparece, tanto faz se você desenhar eles ou não, não importa. Na verdade, é até ideal não desenhar eles,
Desenha só as ligações. Então, se você desenhar só as ligações aqui, os ligantes, ele tem o formato de um T. Nesse caso aqui, um T deitado, né? Ele está deitado. Mas você poderia desenhar ele em pé, tá? Agora vamos para o próximo aqui, que é o CeF2, fluoreto de xenônio. Pessoal, xenônio é um gás nobre. Ele não tem a tendência de se ligar com os outros elementos ou com elementos da própria espécie. Só que a gente pode forçar isso. Então esse composto aqui ele existe, mas a gente força a situação para que isso ocorra. Mas existe. Fluoreto de xenônio. Tá aqui, ó, o xenônio já tem 8 elétrons na última camada e ele ainda faz mais 2 ligações. Ele ficando com 12 elétrons quer dizer, ficando com 10 elétrons na última camada. Ficando com 10 elétrons na última camada. Quantos ligantes ele tem? Tem 2 ligantes, tá aqui. E quantos pares de elétrons? Ó, um par, 2 pares e um aqui e outro aqui forma o terceiro par. Então, 3 pares. Combinação 2 e 3 vai ser linear. Tá aqui, ó. Você tem a geometria, né, base. Aí você vai tirando os ligantes. Você pode ver que a geometria que formou, é claro que minha amostra está tortinha aqui, mas é por causa do material. Então formou um composto, ó, linear, tá? Linear, que está aqui, ó. Linear, tá vendo? Um embaixo do outro, ó. Linear, tá bom? Vamos para o próximo agora. SF6. Temos o S com 6. No total ele vai ficar com 12 elétrons, tá bom? Então, ó, 6 ligantes e nem um par de elétrons sobrando. Esse aqui é conhecido como octaedro, tá? Octaedro, que é essa outra geometria aqui, ó, que eu vou pegar para vocês. É essa geometria octaedro, tá? Ou octaédrica, tá bom? Então essa é a geometria. Acho que assim dá para ver melhor. Tá, então aqui, ó, a gente só consegue desenhar essa ligação de cima e essa de baixo no plano da lousa. Esses outros 4, eles têm que ficar 2 entrando e 2 saindo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Octaedro aqui. Essa ligação de baixo e a de cima está no plano, então é só um risco. Aí essas duas de cima eu estou representando que elas estão saindo. E essas duas aqui eu estou representando que elas estão entrando no plano, tá bom? Para poder representar a nossa geometria aqui, tá? Octaedro. Agora BRF5, tá aqui as ligações. Ele tem 5 ligantes e um par de elétrons, ó, um par de elétrons sobrando. Combinação 5 e 1. Você tem pirâmide de base quadrada. Então seria essa nossa geometria de partida. E aí você tiraria o de baixo, por exemplo. Aí no caso, essa ligação aqui, ó, mantém a geometria, só que ela vai ficar nessa geometria aqui. Essa geometria pirâmide, né? Uma pirâmide. Ó, uma pirâmide. Só que de base quadrada. De base quadrada, tá? Porque é um quadrado que você tem aqui na base dessa pirâmide. Agora eu vou dar uma pausa de novo e vou finalizar a geometria com vocês, tá? Pessoal, continuando aqui para a gente finalizar então a geometria, a nossa última ali, F4, nós temos o xenônio, que é o gás, né? Que é esse gás aqui, ó, gás nobre, que já é estável. Ele já tem 8 elétrons, mas ele, nesse caso ele vai fazer mais 4 ligações. Ele vai ficar com um total de 12 elétrons, tá bom? Pessoal, essas situações, elas ocorrem, assim, é possível, porque nós temos um átomo grande, que é o xenônio, grandão, ligando num átomo pequeno, que é o flúor, pequeno. De tal maneira que, como você tem um átomo grande, tem um volume grandão,
e você tem um átomo pequeno ligando ali, eles não ficam muito próximos um do outro, sabe? Eles ficam bem afastados. E isso dá uma estabilidade nas ligações, tá? Se fosse um átomo pequeno e você tentar colocar esse flúor aí, não ia dar certo. E a repulsão ia ser tão grande que as ligações iriam se quebrar, tá? Então é por isso que ocorrem essas situações. No caso dele ali, ele tem 4 ligantes e 2 pares de elétrons sobrando. Então nós temos essa estrutura aqui que é o quadrado planar, que é essa geometria aqui, ó. Seria aquela geometria octaedro, né? A geometria octaedro. Só que aí, no caso, você tira essa ligação de baixo, a ligação de cima. E aí esse par de elétrons, fica um par de elétrons aqui embaixo, um par de elétrons aqui em cima, formando esse formato, tá? Que é um quadrado planar, tá bom? Que foi o que eu desenhei ali. Eu poderia ter, em vez de desenhado assim, né, que foi o que eu fiz aqui, ter desenhado ele nesse... Deixa eu chegar mais perto aqui. Lá no quadro eu desenhei ele assim, né? Mas eu poderia ter desenhado ele assim, que aí as 4 ligações ficariam no plano do quadro, e esse par de elétrons aqui por trás ficaria entrando e esse aqui saindo. Só que quando ia fazer a anotação ia ficar um pouco estranho, mas eu poderia desenhar assim também, tá bom? Pessoal, então com isso a gente finaliza geometria. Agora eu vou trabalhar com vocês forças intermoleculares. Só que para isso vocês têm que identificar qual geometria dessas moléculas vai formar uma molécula polar e uma molécula apolar. Lembrando, pessoal, que polar significa que tem carga elétrica, tem uma diferença de carga elétrica. E apolar significa que não tem uma carga elétrica predominante. Seria o seguinte, apolar, as ligações estariam num ângulo que uma se anula com a outra, de tal maneira que a carga total seria nula, né, vamos dizer assim. E o apolar não, e o polar não. O polar teria uma região daquela molécula com mais carga do que uma outra região, tá? Aí vai criar diferença de cargas, aí seria polar, tá bom? Então, por exemplo, com relação às geometrias, pessoal, todas as geometrias que eu passei para vocês que não tinha nenhum par de elétrons sobrando, que aqui era 0, ó, que não tinha nenhum par de elétrons sobrando, todas são apolares. Todas que eu passei para vocês, que o número de par de elétrons, aqui ó, o número de par de elétrons foi 0, todas são apolares. Todas são moléculas que tem uma geometria que as cargas, né, uma se anula com a outra. Então, por exemplo, se eu analisar essa daqui, ó, essa geometria que essa octaédrica, né? Essa aqui se anula com essa. Essa de baixo se anula com a de cima. E essa outra se anula com essa. De tal maneira que no total a distribuição é perfeita das cargas positiva e negativa, que no total aqui ela está bem distribuída, né? Então ela fica apolar, tá? Apolar. Agora, pessoal, tem uma observação. Se por acaso deu 0 aqui, né? Deu 0. Mas os ligantes tiver um ligante diferente do outro, ela automaticamente passa a ser polar. Porque se esses ligantes aqui, ó, vão vir aqui. Se esses ligantes aqui que são o flúor, se um deles for diferente, for cloro, por exemplo, cloro, o flúor tem mais força de atração do que o cloro. Então vai dar uma diferença de polaridade na molécula. Uma região vai ficar mais positiva e outra região vai ficar mais negativa, tá bom? Então, repito, se aqui der 0 e todos os ligantes forem iguais, é apolar, pronto, acabou. Mas se um dos ligantes for diferente, ela passa a ser polar automaticamente, tá bom? Beleza, agora, pessoal, todas as geometrias que apresentaram par de elétrons sobrando,
Um par, dois pares, três pares, todos, com exceção de duas geometrias, todas aquelas que apresentaram então aqui, ó, com exceção de duas, são polares. Não importa os ligantes se são todos iguais, se são diferentes, não importa. Todos são polares, exceto duas. Exceto essa daqui, ó, essa combinação aqui, ó, 2 e 3, que dá essa geometria linear. Elas se anulam, essas cargas se anulam. Então ela é apolar, essa molécula é apolar. E essa outra geometria aqui, ó, esse quadrado planar, que eles se anulam. Todos eles aqui se anulam. Então de tal maneira que ele também é apolar. Tá bom? Agora eu vou dar uma pausa de novo e vou falar com vocês sobre essas forças intermoleculares. Tá? Só um minutinho. Só agora, para finalizar, vou falar com vocês sobre forças intermoleculares. Tá bom? O que mantém essas moléculas unidas, formando, por exemplo, o estado líquido, o estado gasoso e assim por diante. Tá? São três interações que eu vou falar com vocês. A primeira, ligação de hidrogênio, também conhecido como ponte de hidrogênio. A gente está se colocando ligação porque essa interação é tão forte que quase se assemelha a uma ligação mesmo, uma ligação entre eles, tá? Além daquela, ainda tem mais duas aqui, ó, que são as forças de Van der Waals. Forças de Van der Waals. Temos o dipolo-dipolo, também conhecido como dipolo permanente, e o dipolo instantâneo e dipolo induzido, tá bom? Voltando aqui, pessoal, esse tipo de interação entre as moléculas só vai ocorrer quando o hidrogênio estiver ligado diretamente ou no flúor, ou no oxigênio, ou no nitrogênio. Se você perceber na molécula, tem esse hidrogênio ligado num desses três elementos, vai formar ali uma ponte de hidrogênio, tá bom? Vai formar ali uma ponte de hidrogênio. Seria como se fosse assim, ó, pessoal, imagina a molécula de água. Você tem aqui, vou desenhar ela aqui, ela é angular, molécula de água, e ela tem dois pares de elétrons sobrando aqui, ó. Tá? O oxigênio é mais eletronegativo, ele vai puxar esses pares de elétrons aqui mais para ele. De tal maneira que a região aqui do hidrogênio vai ficar com caráter positivo. Essa região aqui, ó, vai ficar com caráter positivo. Aí o que acontece então? Então aqui fica com caráter positivo e aqui fica uma região mais negativa. O que vai acontecer se outra molécula de água aproximar dessa molécula aqui? O que vai acontecer? Ela vai ser orientada, vai ter um ângulo correto para outra molécula chegar. A outra molécula, ela não pode ficar nesse formato aqui, ó, por exemplo. Nesse formato não, desculpa, nessa posição aqui, ó. Vou desenhar outra molécula aqui. Tá vendo? Ó, a parte negativa da outra molécula está virada para a parte negativa dessa outra molécula. Não encaixa, vai ter repulsão. Então uma dessas moléculas, ou as duas, vai girar de tal maneira que elas vão se encaixar, o positivo com o negativo. Então se outra molécula de água se aproximar aqui, ó, ela na verdade vai vir com esse hidrogênio virado o hidrogênio virado para essa região. Aqui é negativo, aqui é positivo, é como se fosse dois ímãs. Não é uma ligação, mas é uma interação forte, tá? É uma analogia, não é bem isso que está acontecendo, mas dá para vocês entenderem. Como se fosse dois ímãs se aproximam ali, ó, eles grudam, mas não, se você olhar bem, não tem nada ali, não tem uma ligação, é uma interação ali forte que atrai eles. Então aí tem uma interação que eu vou representar por esses risquinhos que eu acabei de fazer no quadro. Então isso a gente chama de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Essa interação aqui, ó, igual eu estou falando dos ímãs, é tão forte que dá a impressão que é uma ligação que formou ali, tá? Mas não é bem isso, tá? Então, ó, só vai ocorrer hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio. Qualquer outra molécula polar que
que não se encaixa ali naquela descrição, vai ser dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Exemplo que eu coloquei aqui, o ácido clorídrico. Ao H lá, ao aparecer no H, mas está ligado no cloro. Não é flúor, não é oxigênio, não é nitrogênio. Então é uma interação dipolo-dipolo. É uma interação intermediária, tá? Não é tão forte. É igual aqueles iminha da geladeira do homem do gás lá, que você coloca na geladeira e fica caindo. Aquele iminha fraco, sabe? Tem uma atraçãozinha, uma interação, mas é fraquinho, é intermediário. E por último, nós temos o dipolo instantâneo, dipolo induzido, que são as moléculas apolares. Qualquer molécula polar que você estiver analisando, se ela é polar, ela vai ter esse tipo de interação aqui, ó, dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá bom? É a interação mais fraca que tem entre eles. Tanto é que os exemplos que eu coloquei aqui, ó, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, se você observar esses elementos, eles são todos gasosos, porque eles não têm uma interação bem efetiva entre eles para juntar e ficar no estado líquido, por exemplo. Não tem essa interação tão forte, então eles são mais dispersos. Existe uma interação entre esses gases aqui, tá? Mas é bem fraquinho. De tal maneira que eu montei aqui para vocês a ordem de força. Pessoal, essa ordem de força eu consigo prever, não determinar exatamente, mas eu consigo prever qual dos elementos vai ter um ponto de ebulição maior ou um ponto de ebulição menor. Ou seja, qual desses elementos vira gás com maior facilidade ou não. Ó, todas as substâncias que formar uma ligação de hidrogênio, a interação entre eles é a maior de todas. Então, provavelmente, essa substância vai estar no estado... Quer dizer, provavelmente ela não vai passar para o estado gasoso com tanta facilidade, tá? Ela precisa de uma determinada temperatura um pouco mais elevada. Já se for dipolo-dipolo, que são essas moléculas polares, a volatilidade delas já é um pouquinho maior, tá? Elas viram gás com maior facilidade. A gente consegue ter líquido, mas eles se transformam em gás com maior facilidade. E já os polares aqui, ó, esses praticamente todos eles, eu acho que quase todos eles são gases, tirando as moléculas grandes, que elas são muito pesadas, né? Não tem como virar gás. Igual, por exemplo, as gorduras, né? O óleo de cozinha. Então, ela é uma molécula grande, é apolar, só que como ela é grande, não tem como, né? Ela virar gás com facilidade devido ao seu tamanho, tá bom? Bom, agora eu vou falar com vocês sobre solubilidade, tá bom? A gente identificou as geometrias, identificamos substância polar e apolar, identificamos os tipos de interações que tem entre essas moléculas. Agora vamos ver a questão da solubilidade. Pessoal, via de regra, existem algumas exceções, mas via de regra é semelhante, dissolve, semelhante, tá bom? Semelhante, dissolve, semelhante. Exemplo, uma substância polar vai dissolver uma substância polar. Uma substância apolar vai dissolver uma substância apolar, tá bom? Exemplo, a água. A água é polar. O óleo de cozinha é apolar. Se você pegar a água e misturar com o óleo de cozinha, você vai ver que a água não dissolve o óleo. Eles são diferentes em questão de polaridade. Eles são diferentes, então a água não vai dissolver. Agora, se você pegar, por exemplo, álcool é polar. Se você pegar o álcool e colocar na água, a água vai dissolver. Na verdade, eles são miscíveis. Qualquer proporção que você colocar, eles vão se misturar, tá bom? Pegar naftalina, que é aquela bolinha branquinha que geralmente os avós ou a mãe de vocês usam para matar barato, coloca dentro do guarda-roupa, naftalina. Se você pegar ela e triturar ela todinha e colocar na água e tentar dissolver, ela não vai ser dissolvida pela água, pois ela é apolar. Mas se você pegar essa naftalina
e colocar no óleo de cozinha, vai dissolver, porque apolar semelhantes, né, dissolve semelhante. Então a naftalina é apolar, vai ser dissolvida no óleo que também é apolar, tá bom? E com isso, pessoal, eu consigo identificar a polaridade da substância. Por exemplo, sal de cozinha. Se você pegar sal de cozinha e colocar na água e agitar bastante, o sal de cozinha vai ser dissolvido na água. Todo mundo já fez isso. Então, o sal de cozinha é polar, pois ele foi dissolvido na água. Se você pegar esse sal de cozinha e colocar no óleo e misturar lá e tentar dissolver, você vai ver que esse sal de cozinha não é dissolvido pelo óleo. Ele não vai ser dissolvido pelo óleo. Ele vai ficar lá no fundo. Às vezes eu vou num restaurante, vídeo de conserva, onde o rapaz lá coloca sal naquelas conservas lá, a base de óleo, né? Dizendo que é para conservar o óleo. Aí você olha lá, o sal tá lá no fundo. Aí você, cara, essa ideia até que é boa, mas não vai funcionar, porque não vai ser dissolvido pelo óleo. Não adianta, tá bom? Beleza, pessoal, então com isso eu estou encerrando a nossa aula dessa semana aí, tá bom? Um abração aí para vocês.